Crescimento e transformação. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa programação e à 7ª edição da nossa live Viver Esperança 2022. Eu sou Jéssica Dias e juntamente com a Paloma Rabelo faremos a mediação desta transmissão que tem como tema uma jornada espiritual para maior consciência na gestão de pessoas. Esta que é uma produção da Fundação Procerrado, da Fundação Sagres, com o apoio da Renapse, EduJob, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Fundação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Essa é a 3ª edição da 3ª fase do Viver Esperança. As nossas outras edições estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/sagrestv. Primeiramente, quero cumprimentar aqui a minha parceira na transmissão, na mediação dessa transmissão, Paloma Rabelo. Oi, Paloma, vamos juntos aqui, já convidando o pessoal também para participar aí, quem está aí na nossa live, no youtube.com, já participar e deixar seus comentários, suas perguntas sobre o nosso tema de hoje. É isso aí, Jéssica, já tem bastante participação aqui, os jovens entrando, já dando boa tarde, todo mundo muito ansioso pela live de hoje. Para começar, então, o nosso bate-papo, hoje nós recebemos aqui o representante do Grupo Aconchego, o Diego Rafael dos Santos Rocha, que é apoiador do grupo, também é gerente do Polo de Extensão da Renapse, assistente social com experiência de 10 anos na área de socioaprendizagem. Diego, seja bem-vindo aqui à nossa live Viver Esperança. Muito obrigado, eu quero agradecer à Rede Sagres e à Renapse pelo convite. É uma honra para mim estar aqui nesse momento participando com o nosso mestre e escritor Robson Santarém. Muito obrigada, o Diego aqui, colaborando com a gente. Como ele disse, participa também nosso entrevistado, nosso convidado de hoje, é o administrador, mestre em ciências pedagógicas, pós-graduado em teologia, ecumenismo e diálogo interreligioso, com formação holística pela Unipaz, o Robson Santarém, que também é escritor do livro Autoliderança, uma jornada espiritual para maior consciência na gestão com pessoas. Robson, muito obrigada, por estar conversando aqui com a gente, pela disponibilidade de nos atender e seja bem-vindo aqui ao nosso Viver Esperança. Eu que agradeço, uma alegria muito grande receber o convite de vocês. Estou aqui muito animado para essa conversa. Muito obrigado. Contamos também com a participação da Maria Eduarda Alexandre de Oliveira, ela que é jovem aprendiz da Renapse Polo Paraná. Maria Eduarda, boa tarde, bem-vinda aqui à nossa live Viver Esperança. Boa tarde, fico bem contente de estar aqui, é uma honra. Para começar, então, o nosso bate-papo, pessoal, queria perguntando para você, Robson, você que escreveu esse livro aí que fala muito desse tema que a gente quer tratar aqui hoje, falar de autoliderança, Queria que a gente explicasse aqui para quem está acompanhando, para quem está conectado aqui na nossa live, o que é, liderar, antes de liderar. O livro fala muito que antes de liderar, a gente tem que aprender a liderar nós mesmos antes de liderar os outros. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, de como buscar esse autoconhecimento, como buscar, na verdade, essa autoliderança também. Muito obrigado. É claro que esse processo de autoliderança é uma grande jornada de autoconhecimento, de transformação interior. E há muitos caminhos para isso, há muitas escolas, teorias e práticas que nos ajudam a trilhar esse caminho. A minha abordagem aí é fundamentada na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Então eu tive a oportunidade, a graça de estudar a psicologia analítica e resolvi então compartilhar um pouco do meu saber, da minha experiência, à luz do pensamento de Jung, que eu acho que nos ajuda, por tudo que eu tenho experimentado, estudado, creio que nos ajuda bastante a esse processo de autoconhecimento, que é mergulhar em nós mesmos, saber quem somos, qual o caminho que nós estamos trilhando para expandir a nossa consciência.
Então, uma das chaves, e talvez a principal chave, com certeza, é ter consciência de quem somos nós, de como vivemos, de como agimos, do que pensamos e sentimos. Então, não, por isso que afirmo, não dá para liderar as pessoas, um grupo de pessoas, uma equipe, uma organização, se as pessoas não têm competência sequer para liderar a si próprias. Então, e liderar a si mesmo significa conhecer a si mesmo. Então, é uma proposta de reflexão e eu traduzo esse caminho refletindo sobre lideranças de equipes, liderança de pessoas e a importância disso para as organizações. Diego, deixa aqui também o espaço, né, para você fazer seus questionamentos, fica à vontade. Ok, Robson. Então, Robson, eu tive a oportunidade de ler seu livro, né, Autoliderança, uma jornada espiritual para a maior consciência na gestão de pessoas, que me trouxe várias reflexões como ser humano e como ser um grande líder, né? E aproveitando esse tema sobre liderança, eu tenho uma pergunta para você. No livro, você menciona sobre os estilos de liderança que têm predominado e vigorado, que estão se tornando obsoletos e anacrônicos. Me fala mais sobre esses estilos de liderança que hoje se vê no mundo atual. Tá, Diego, primeiro, muito obrigado pela leitura e por estar aqui conversando comigo. A gente pode falar que há muitos estilos de liderança, mas que podem sintetizar em alguns que já não atendem mais às necessidades e às demandas do século XXI, do nosso tempo, e já algumas décadas, até do final do século passado, que, embora ainda estejam presentes na mentalidade de muitos homens e mulheres que estão dirigindo equipes e organizações, a gente entende que eles não ajudam mais. São modelos de liderança que estão fundamentados no comando e no controle. As pessoas que estão atuando em postos de gestão, e aí eu quero distinguir depois gestão de liderança, assumem um comportamento, vou usar aqui aquele clichê, manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é o comando e o controle. Alguém que tem todo o poder e quer comandar todas as coisas numa organização, em uma equipe, comandar e controlar. Então, nesse sentido, se a gente pudesse resumir diversos estilos de liderança, todos eles, de certo modo, convergem para esse modelo de comando e controle e que eu falo, não atendem mais as nossas necessidades, porque a gente está com outro nível de consciência, as pessoas, a humanidade, as mudanças na sociedade, as mudanças da humanidade de modo geral, de conhecimento, de evolução, a gente já não aceita mais alguém que só quer mandar. A gente quer participar, a gente quer refletir, a gente quer ter autonomia. E esses modelos, com certeza, eles não contribuem nem para as pessoas que são chefiadas, vou usar esse termo ainda, e nem para as organizações, porque todos os estudos têm mostrado que eles não contribuem. Se contribuíram em algum momento na história, o preço que nós pagamos foi muito alto. Nós temos aqui várias participações já aqui na... Pode ficar à vontade, Diego. Está muito bacana a discussão aqui sobre esse tema, é um tema bastante importante, né? Para nós, para as organizações que estão aqui acompanhando esse momento. Eu tenho outra pergunta, Robson, né? Com relação à autoliderança ainda, né? Lá no livro você menciona, né, que o grande líder não deve ter somente habilidades técnicas, ele precisa desenvolver competências humanas, né? E hoje, como levar, quais os exercícios hoje para essa liderança, como mobilizar para essas pessoas hoje, esses grandes líderes, sem esperança? Sem esperança de quê? Isso. Sem esperança, sem vontade, sem querer de atuar, sem perspectiva de vida. Ah, sim. Boa provocação. Acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito caro para nós. Entender que liderança é relacionamento humano.
Então, eu falei agora há pouco que eu iria distinguir gestão de liderança. Então, acho que aqui é uma oportunidade para a gente colocar logo essas questões, né, Diego? Entendendo gestão, gerenciamento, como a pessoa que cuida dos processos da organização, do controle, de planejamento, de tudo isso, que são funções muito importantes no gerenciamento. Mas a liderança, especificamente, é a relação do líder com os liderados, com a sua equipe. Então, é por isso que eu digo que não são habilidades técnicas ou as chamadas hard skills, porque isso não faz um líder. O que faz o líder é a sua capacidade de influenciar, de inspirar, de mobilizar pessoas para os resultados que se espera. Então, precisamos muito do que hoje nós chamamos de soft skills, precisamos muito de habilidades humanas que promovam um relacionamento mais genuíno, um relacionamento autêntico nas relações entre as pessoas, que possam gerar um nível maior de engajamento, de comprometimento, de coesão para atingir os resultados. E quando as pessoas encontram uma liderança que promova isso na organização, os resultados são realmente espetaculares. Nós temos aqui várias participações já na nossa live, no youtube.com/SagresTV. E, Robson, justamente os jovens perguntando essa diferença, né, de autogestão, de autoliderança. Tem mais participações? Paloma Rabelo vai trazer aqui para a gente mais algumas. Conta aí pra gente, Paloma, o que os jovens estão querendo saber a respeito desse tema aqui hoje da nossa live. Os jovens hoje estão interagindo bastante, Jéssica, estão conversando entre eles também, o que é bem legal. Inclusive, a gente tem aqui um depoimento, né, na verdade, do Gilvan Dias. Ele falou o seguinte pra gente: eu presencio essa relação de liderança todos os dias no meu trabalho. Meus colegas de trabalho sabem a importância da liderança e sempre dão muito valor e respeito. O Gilvan Dias aqui compartilhando um pouco, né, do dia a dia dele com a gente. E tem uma pergunta aqui também, na verdade tem várias perguntas, mas entre elas está a pergunta da Brenda Dominique. Ela faz a seguinte pergunta: qual é o pilar mais importante da gestão de pessoas? E aí eu jogo aqui a pergunta da Brenda Dominique. Qual o pilar mais importante da gestão de pessoas? Isso. Pois é, eu acho que é isso que eu estou falando. Para mim, um pilar fundamental é a capacidade do líder de se relacionar, de saber se relacionar com as pessoas. Para isso, precisa conhecer as pessoas, precisa se aproximar. Há muitos anos, quando eu fiz o mestrado, um dos objetos da minha pesquisa foi identificar o que era importante para o líder. E eu faço sempre essas perguntas hoje, quando eu faço as minhas aulas. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, no MBA. Também dou aula aí em Goiânia, na Unipaz de Goiânia, uma alegria muito grande para mim. E em várias consultorias, quando eu estou fazendo o processo de desenvolvimento de liderança, eu costumo perguntar às pessoas assim: o que faz vocês seguirem um líder espontaneamente? Assim, de coração. A pessoa não precisa mandar. Eu acredito que fulano para mim, ou fulana é uma liderança, e eu vou com essa pessoa até o fim do mundo. Ela não precisa nem mandar, que eu estou junto dela. E quando eu pergunto isso, é unanimidade. Eu faço isso há mais de 20 anos e as respostas são sempre as mesmas. As pessoas respondem: eu sigo por admiração, eu sigo porque essa pessoa me inspira, eu sigo porque confio, eu sigo porque tem credibilidade, eu sigo pela honestidade. E aí, quando a gente escuta tudo isso, as pessoas seguem um líder. Se a gente pode sintetizar em uma única palavra, a gente segue as pessoas pelo caráter. Então, o que faz um líder autêntico é o caráter, é o conjunto de valores que essa pessoa tem, que possibilita gerar confiança, credibilidade, acreditar, vontade de estar junto desse líder ou dessa líder, de participar do mesmo projeto. Então, se liderança tem muito a ver com caráter, que são os nossos valores, a gente precisa investir mais no desenvolvimento do caráter do que em habilidades técnicas. Porque ninguém nunca respondeu que segue um líder porque ele domina uma tecnologia.
ou porque tem doutorado na Europa, ou qualquer outra coisa. As pessoas seguem as pessoas pelos valores. Então, a gente precisa investir nisso. Para mim, esse é o pilar essencial da liderança. Eu não tenho dúvida. E aí, me permite fazer agora um comentário, como você falou que tem muitos jovens interagindo, isso me enche de alegria, porque eu, durante um bom tempo, 8 anos, eu fiz um trabalho voluntário como mentor de jovens empreendedores do movimento de empresa Júnior, e eu aprendi e aprendo muito, só foi interrompido com a pandemia, e saiu até, publiquei um livro sobre a geração Y, a geração milênio, chamado Millennials, O Mundo é Melhor, publicado com a editora Quality Mark, onde eu convidei 16 jovens para escreverem comigo. Eu acredito muito nessa turma e aprendo muito. Então, muito bom, galera, de vocês estarem interagindo aqui. Muito bom mesmo, eu fiquei feliz. Tem muita participação, viu? Aqui, Robson, estão interagindo, mandando mensagem. Tem aqui a Gabriela, Gesiane, o Fabiano Souza, Maria Eduarda está aqui falando, ó, Maria Eduarda representando todos nós jovens. E eu deixo aqui também o espaço aberto para você, como representante deles, né, de todos que estão conectados aqui na nossa live, para você também fazer a sua pergunta, o espaço está aberto. Assim, Robson, de uma maneira prática, como os jovens podem desenvolver a autoliderança? Que legal, Maria Eduarda, né? Falando aí para você, representando uma galera muito legal. Eu acho que o caminho é de começar a identificar quais são os seus valores. O que é importante na sua vida, na vida de vocês jovens? Que valores que vocês consideram essenciais para ser um ser humano legal? Quando eu digo isso, é porque eu tenho afirmado que para ser um bom líder, precisa ser uma boa pessoa. Mas se quiser ser um ótimo líder, tem que ser uma ótima pessoa. E se quiser ser um excelente líder, tem que ser uma excelente pessoa. Então, quais são as qualidades, as características, os valores que podem fazer de você, de vocês, uma boa, uma ótima, uma excelente pessoa? Porque se nós seguimos alguém por essas qualidades, o caráter que torna um ser humano um excelente ser humano, a gente precisa começar a olhar para a gente e falar assim, isso me faz ser uma pessoa legal, isso me faz ser uma pessoa bacana, uma ótima pessoa. E aí a gente vai ter consciência de que a gente precisa investir mais nesses valores e tomar consciência de fato, não nas palavras e mais nas práticas, porque às vezes nós contradizemos nossas palavras, né? Agora mesmo no sábado eu estava fazendo um trabalho com uma organização e tinha um grupo de pessoas que estavam falando da importância do amor, do respeito, da humildade, da sinceridade nas relações. Isso com certeza, aquilo que todos nós acreditamos. Mas algumas horas depois, eu estava fazendo uma atividade com um grupo e eu coloquei uma atividade que todo mundo saiu competindo, derrubando umas às outras, numa disputa em poucos minutos. E aí a gente começou a refletir sobre isso, né? Como que nós somos contraditórios, porque uma hora antes a gente estava falando da importância do amor, do respeito, da sinceridade, do diálogo com as pessoas. E logo depois a gente esqueceu de tudo isso e a gente foi obter o resultado que se esperava de maneira agressiva, usando a força e não o diálogo. Então a gente tomar consciência as nossas atitudes, nossos comportamentos estão congruentes, estão coerentes com aquilo que a gente fala. Que se a gente fala que respeito é importante para nós, se amor é importante, companheirismo, honestidade, etc., as nossas atitudes têm que demonstrar que realmente o são. E aí a gente precisa se vigiar, né? Se vigiar no sentido muito positivo de tomar consciência. Eu estou agindo de acordo com aquilo que realmente é importante, porque a atitude que vai dar o exemplo. Nós vamos inspirar pessoas dessa forma. Então, acho que o primeiro passo é identificar o que realmente é importante e se a gente está sendo coerente com isso. Respondi?
Sim, muito obrigada. Diego. Aproveitando o mestre Robson, posso continuar com minhas perguntas? Claro. Por favor, Diego. Aproveitando, Robson, essas suas belas palavras aí, né? Lá no seu livro você cita que a maior parte das nossas escolhas e decisões e atividades mentais é mais influenciada pelo inconsciente do que pelo ego consciente. Isso está ligado à questão espiritual, à espiritualidade? Sim, mas deixa então traduzir um pouco isso, o que a gente está chamando de espiritualidade e por que eu estou afirmando isso. Primeiro, por quê? Porque a gente sofre uma avalanche, Diego, de condicionamentos e de convenções sociais que podem nos tirar do nosso centro, do nosso self, como disse Jung, e aparecem então as contradições. Eu digo assim, se a nossa essência é de amor, como eu acabei de falar, de solidariedade, de amizade, de respeito, de colaboração, porque essa isso é essencialmente a natureza humana, e há muitos estudos biológicos, antropológicos, psicológicos para dizer isso. Ao sofrer as convenções da sociedade, os condicionamentos que nos impõem, e às vezes a gente nem percebe, por isso a gente toma atitudes de competição, e às vezes perversa, individualismo no dia a dia, nas nossas relações, que nos afastam dessa nossa essência, nós nos perdemos. Nós perdemos a nossa essência, o que nós somos originariamente. Então, o que tem a ver a espiritualidade aqui? A espiritualidade não tem a ver com uma questão religiosa, tem a ver com a gente mergulhar naquilo que é essencial, que são os valores, que dá significado para a vida. Então, quando cada um de nós encontra esse significado, encontra aquilo que realmente importa, nós podemos falar que isso tem uma dimensão plena de espiritualidade, de espírito, porque o ser humano é também um ser espiritual. Então, nós não nos restringimos a uma dimensão física, intelectual e emocional. Há uma dimensão espiritual em cada ser humano que tem a ver com os nossos valores, com o significado da vida, com essa dimensão, eu diria até mais mistérica, né, do sagrado que habita cada um de nós, e Jung entendeu isso muito bem. E aí, se a gente consegue se desvencilhar, que é um grande desafio para todos nós, dessas convenções, o máximo que a gente puder, para a gente buscar a nossa autenticidade, a gente está trilhando um caminho, sim, no meu entendimento, um caminho espiritual. Olha, Robson. Obrigado, Robson. Você falou que ficou feliz com a participação dos jovens, então pode ficar mais feliz ainda que eles estão interagindo entre eles, estão fazendo perguntas para você aqui, estão contando relatos também, e um deles é da Luísa Santos. Ela contou um relato aqui do dia a dia dela. Ela falou: Robson, meu chefe, por exemplo, tem uma conexão muito boa com ele, porque ele é um líder que motiva, elogia quando faço algo bem feito, mas puxa a orelha também quando necessário. É o relato aqui da Luísa Santos. E uma questão que está aparecendo bastante aqui nos comentários, em dúvida de vários jovens, é sobre, e eu não sei se tem relação, mas os jovens falaram aqui, eu já passo a palavra para você, Robson, que é a questão da autoconfiança. Eles estão perguntando se a autoconfiança, se você ser confiante, tem alguma coisa relacionada a ser um bom líder. Ah, claro que sim. Primeiro, parabéns para a Luísa, você é privilegiada de ter um chefe que te orienta, que te reconhece e elogia e corrige quando necessário. Isso é muito importante. É assim que a gente vai crescendo. Parabéns para você. Claro que a autoconfiança é fundamental. E a autoconfiança passa necessariamente pelo processo de autoconhecimento. À medida que a gente reconhece as nossas qualidades, à medida que a gente reconhece os nossos valores, os nossos talentos, os nossos dons, e a gente é capaz, né, me permite aqui falar assim, então para a galera aqui, da gente se olhar no espelho e falar assim, cara, você é bom, né? Você é legal, você
manda bem. Então, isso vai gerar autoconfiança, e essa autoconfiança nos ajuda a realizar nossos sonhos, a realizar nossos objetivos, que todos nós temos ou devemos ter. Então, isso é essencial para a vida, independente de ser líder ou não, para ser gente com maturidade, para ser gente com consciência, olhar para si mesmo e reconhecer o que há de bom em nós. Isso ajuda e é fundamental. É claro que a gente pode olhar para a gente também e ver o que não está bom. Não está bom para a gente corrigir, para a gente melhorar. Quando a gente recebe um feedback, como a Luísa recebe, dizendo, puxou a orelha lá para corrigir, isso é muito importante, que nos ajuda no processo de evolução, no processo de crescimento. Então, e aí, para exercer a liderança, então vamos falar no outro patamar aqui, não tem como liderar as pessoas se não há autoconfiança. Porque você vai estar mostrando para as pessoas que você não está apto para liderar. Um líder tem que transmitir confiança para a sua equipe, transmitir segurança para a sua equipe. Se nós estamos cheios de medos, inseguros, fragilizados, a gente não está falando que a gente não consegue liderar a nós mesmos. E aí, portanto, a gente vai, de alguma maneira, a gente vai transmitir isso para as pessoas, até inconscientemente. Quantas pessoas, eu conheço muitas, eu já vivi isso, que tivemos que trabalhar com pessoas que eram inseguras. E aí, por serem inseguras, muitas vezes são autoritárias, são autocráticas, têm uma liderança nada inspiradora. E nesse processo, Robson, que a gente está falando aqui de construir, né, essa autoliderança, a gente toca muito nesse assunto de autoconsciência, de autoconhecimento, né? Inclusive, os jovens também perguntam bastante sobre isso. Qual que é a diferença de autoconsciência, de autoconhecimento e como buscar, né, potencializar esses principais pontos dentro desse processo de se conhecer, de construir essa autoliderança? À medida que a gente se conhece, a gente vai ampliando a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre a nossa visão de mundo, sobre a nossa cosmovisão. Então, significa da gente se dedicar a olhar para a gente mesmo. Então, olhar para si mesmo, como eu acabei de comentar, e identificar quais os caminhos que a gente precisa percorrer, qual o significado da vida. Hoje nós falamos muito, por exemplo, já é uma palavra que tem se usado muito, é a questão do propósito de vida, né? Quando eu comentei lá do livro que eu convidei os jovens para escreverem comigo, todos os 16 jovens que escreveram falaram de propósito. Então, qual é o propósito da nossa vida? O para que nós estamos aqui? Qual o significado da vida? São questões existenciais fundamentais para a gente refletir, encontrar um significado. O Viktor Frankl usava, um grande psicólogo, usava uma frase do filósofo Nietzsche, dizendo que quem tem um para quê suporta qualquer como. O propósito, podemos dizer, é esse para quê. Para que a gente está aqui? Qual o significado disso? Então, nós precisamos encontrar esse significado, o nosso propósito, como ser humano, e profissionalmente ele vai ter que contribuir para essa missão de vida, essa missão existencial. À medida que a gente vai olhando para nós mesmos e percebendo os nossos valores, percebendo o significado da vida, a gente vai se conhecendo. À medida que a gente vai recebendo feedback de amigos, da família, dos líderes, o que a gente está fazendo bem, o que a gente pode melhorar, isso ajuda no autoconhecimento. Então, além disso, existem muitos outros instrumentos na área de gestão, da psicologia, que nos ajudam a tomar consciência de quem somos nós, quais são nossas principais características. E tudo isso é muito importante, que à medida que a gente vai passando por essas etapas, a gente vai amadurecendo. E o processo nosso da vida é para a gente amadurecer, para a gente evoluir, para isso que a gente está aqui. Diego? Eu estou satisfeito, tá? Com minhas perguntas, está tranquilo.
Vou trazer aqui então mais participações da nossa live no youtube.com/SagresTV. Tem as participações aqui do Eduardo falando aqui se é correto afirmar que alguém que é bom em autoliderança é também automaticamente um bom líder. Também tem aqui a participação da Gabriela Costa perguntando se uma pessoa psicologicamente abalada não seria um bom líder, Robson. Ela está aqui participando, a Gabriela Costa, trazendo esse ponto, né, da pessoa ali ter que exercer uma liderança em momentos difíceis, quando tem que lidar também com algum problema pessoal. Tá. Ótima questão, ótimas questões. Bem, acho que a primeira, se eu entendi bem, se para ser um bom líder precisa da autoliderança. Foi isso que eu entendi. Isso, ele pergunta se automaticamente uma pessoa que Sim. tem autoliderança já significa que ela é um bom líder. Não automaticamente. Acho que é primeiro o inverso. Para ser um bom líder, precisa da autoliderança. Então, é aquilo que a gente falou logo no início aqui na pergunta do Diego, para liderar os outros, eu preciso primeiro aprender a liderar a mim mesmo. Mas para ser automaticamente quem pratica a autoliderança por si vai ser um bom líder, não necessariamente. Porque nem toda pessoa está apta ou qualificada para o exercício da liderança. Desenvolver a autoliderança é fundamental para todo ser humano. Agora, não significa que todo mundo que pratique isso, que se conhece, vai ser um líder, porque requer outras habilidades para o exercício da liderança. A primeira, sem dúvida alguma, é a autoliderança. Mas só isso não basta. A gente precisa desenvolver outras habilidades para o exercício da liderança. E aí seria aqui um papo mais longo, a gente pode até conversar mais sobre isso. Mas acho que deixar isso claro, acho que ajuda. Faz sentido isso para você, Diego, Maria Eduarda, vocês que estão me ouvindo? Então, é muito importante discernir isso. A gente precisa disso, mas para chegar ao pleno exercício da liderança, existem outras habilidades, outras competências que são muito importantes. A outra questão, Jéssica, me lembra, por favor? Foi a participação da Gabriele, ela querendo saber se uma pessoa psicologicamente abalada, né, ela não vai conseguir ser um bom líder. Essa questão é muito legal, porque ela traz a possibilidade da gente refletir sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas fragilidades, que todos nós temos. Pode ser que em alguns momentos da nossa vida a gente passe por situações que podem nos abalar emocionalmente. Então, uma coisa é a gente buscar a maturidade emocional e espiritual e ao longo da jornada a gente passar por algumas situações que nos abalam. Todo mundo pode passar por isso. Uma pessoa muito bem centrada em si pode passar por momentos difíceis na vida que pode trazer algum abalo, alguma fragilidade. Esse é um aspecto. Outro aspecto é alguma pessoa que não se conhece e está totalmente fragilizada. Eu acho que não é o caso. Aí seria uma pessoa que não está preparada para isso, para liderar. Então, se todos nós, passamos por situações de vulnerabilidade, eu penso que isso na verdade, importante. Porque um líder que é capaz de criar um ambiente, um relacionamento com a sua equipe tão seguro, tão de confiança, que ele é capaz de mostrar para as pessoas as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, na verdade, o líder ou a líder, eles ganham força diante da equipe. Não precisa esconder, eu não preciso esconder minhas fraquezas. Ao contrário, quando eu me exponho diante da equipe, dos meus eventuais erros, das minhas eventuais fraquezas, eu estou mostrando para todas as pessoas que eu sou humano. E essa humanidade é que me faz ser um líder melhor. Nenhum líder é super-homem. Não existe super-homem, não existe mulher maravilha. Existe gente
com qualidades, com valores e também com as imperfeições que todos nós temos. Se nós somos capazes de criar um ambiente de segurança, de confiança, hoje a gente estuda muito a importância da segurança psicológica no ambiente de equipe, se a gente é capaz, e aí isso é uma responsabilidade das lideranças, de criar esse ambiente, as pessoas vão se sentir à vontade também de mostrar os seus medos, suas vulnerabilidades, e todo mundo ganha. Então, nesse espaço, todo mundo é autêntico, é genuíno. Eu não preciso fingir que eu sou bam. Nada. Eu tenho qualidades, mas eu tenho defeitos. E se eu mostro isso, a equipe me apoia. Se eu sei criar bom relacionamento com as pessoas. Espero ter respondido. E as participações ao vivo que continuam, a Sandra Cardoso falou que momento e colocou um coraçãozinho para expressar que ela está gostando bastante aqui da live. A Niele Santana falou muito interessante. A Emily Maiara falou live top. E a Emily Maiara também, ela tem uma pergunta aqui para você, Robson. Ela escreveu: como a liderança pode colaborar para diminuir a rotatividade de um setor? Ótimo. É uma responsabilidade, com certeza, de toda a liderança. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam prazer de trabalhar. Então, quando a liderança cria um ambiente propício para isso, as pessoas têm vontade de fazer parte da equipe, têm vontade de se engajar, de se comprometer, eles estão motivados, falando assim, hoje é segunda-feira e eu vou trabalhar, e não dá dor de barriga, dor de cabeça e não vou trabalhar. Então, o líder, a líder, tem uma responsabilidade de criar um ambiente que proporcione felicidade, proporcione bem-estar, vontade de fazer parte. Essa é uma responsabilidade indelegável. Todo líder precisa fazer isso. Porque se constrói esse ambiente, as pessoas vão ter senso de pertença, vão ter motivação, vão produzir, vão entregar, vão performar. E essa é uma responsabilidade que o líder tem que assumir. Criar uma cultura e um clima que gere esse tipo de engajamento. Não tem dúvida disso. Por isso que eu falei, olha, não basta autoliderança. A gente vai precisar de outras habilidades e essa é uma delas. Maria Eduarda, também fica à vontade aqui, se você quer participar, pode fazer pergunta, viu? Ô, Robson, Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Desculpa, pode seguir, Maria Eduarda. Eu queria saber em relação ao tempo, sabe? Como que é a gestão do tempo de um indivíduo que tem autoliderança? Boa pergunta. É alguém que sabe ou tem consciência dos seus papéis, porque a gestão do tempo não deve ser uma gestão do tempo só do tempo de trabalho, Maria Eduarda. Nós temos muitos papéis. Então, eu tenho papel de marido, eu tenho papel de filho, agora eu tenho papel de avô há 20 dias. Então, eu tenho papel de irmão, tenho papel de amigo, tenho papel de consultor, de professor. Todos temos muitos papéis. Você tem vários papéis, cada um aqui que está participando tem muitos papéis. Então, a gestão do tempo não é só a gestão do tempo dentro do escritório, do ambiente de trabalho. Então, tem a ver com quais são as nossas prioridades. Então, como que eu também lido com a questão do tempo na relação familiar, na relação com os amigos, na relação comigo mesmo, porque também preciso cuidar de mim, na relação com a saúde. Então, nessa gama de papéis que todos nós temos, a gente precisa buscar um equilíbrio para isso. E isso significa também saber priorizar o que realmente é importante. Porque o que eu percebo muitas vezes, e há muitos gestores, quando eu faço atendimento de coaching, que trazem questões e percebem que perde-se muito tempo naquilo que não é importante e dedica-se tempo naquilo que a gente fala que é urgente. Mas o que é urgente? Então, as pessoas estão sempre apagando incêndio porque não consideram aquilo que realmente é importante na vida delas e não conseguem se organizar. Então, alguém que desenvolve bem o caminho da autoliderança
é alguém que sabe priorizar aquilo que é mais importante na vida e sabe se organizar para poder realizar isso. Ok? Excelente, Robson. Robson, falando ainda mais um pouco sobre o mundo corporativo, né? Hoje sabemos que o mundo corporativo hoje existe uma nova postura de todas as pessoas que pretendem liderar os outros para obter resultados, certo? Eu gostaria que você me falasse mais sobre essa relação. Eu penso que primeiro, Diego, muito obrigado pela sua pergunta, mas primeiro acho que a gente precisa ressignificar resultado. O modelo mental que ainda está muito presente nas empresas e, portanto, nas pessoas, porque é nas pessoas que dirigem as empresas, é que a gente tem uma percepção reducionista de resultado. Quando fala resultado, geralmente a gente está falando de resultado financeiro. E tem a ver com aquele paradigma, aquele modelo mental ainda do comando e do controle, se a gente pode fazer essa conexão. Então, a gente precisa ressignificar resultado. Resultado tem a ver com desenvolvimento sustentável, tem a ver com a responsabilidade socioambiental, resultado tem a ver com a felicidade das pessoas que trabalham nas empresas, com o impacto que a empresa provoca na sociedade, no ambiente, tudo isso é resultado. Então, a gente pode falar que resultado que as organizações estão trazendo hoje para o mundo, ainda que sejam altamente lucrativas, mas se elas estão destruindo as florestas, se elas estão poluindo os rios, se elas estão provocando males na sociedade. Então, infelizmente, há inúmeros exemplos de empresas nacionais e transnacionais que, embora sejam empresas de muitos resultados, entre aspas aqui, essas empresas, elas são responsáveis por mortes, elas são responsáveis por, voluntário ou não, mas não cuidaram, então, por afetar de maneira trágica o ambiente, por grandes problemas. Nós temos inúmeros casos de pessoas que estão sofrendo de saúde mental nas organizações, porque pressionadas para obter resultados, são cobradas e não são respeitadas na dignidade como seres humanos. Que resultado que a gente está falando? Então, eu acho que o primeiro ponto, Diego, que me parece muito importante, é o que nós estamos entendendo por resultados. Se nós ampliarmos a nossa percepção e perceber que resultado não é só resultado financeiro, mas é o impacto que a organização provoca na sociedade, no ambiente, na vida das pessoas, ter um ótimo ambiente de trabalho, empresas mais humanizadas, isso é um resultado diferenciado. Então, a liderança vai ter um outro orientador para a gente agir. Aumenta o nível de responsabilidade de cada um de nós. Faz sentido isso para você que eu estou falando? Sim. E respondi a sua pergunta? Respondeu, ficou claro. Obrigado, Robson. Pessoal, nosso tempo já está acabando, a gente já vai aqui, Robson, para as considerações finais. Eu só registrar aqui mais algumas participações também. Olha aqui a Brenda Dominique falando que live cheia de sabedoria. Também tem aqui a participação do Lucas Eduardo, live show, ainda mais sobre este tema. E a Giovana José da Silva também está falando, essa live está sendo de muita ajuda para mim no momento em que estou. Acredito que para os outros colegas aqui também. E para finalizar já, Robson, queria falar justamente disso, né? A gente está falando sobre todo esse processo de construir uma autoliderança, né? De buscar olhar para dentro também, se conhecer, e o jovem está nesse momento, né? Nós mesmos, eu, você, né? Quem já é adulto, quem já é mais velho também, a gente está sempre nesse processo de evolução, de se conhecer, de olhar para dentro. E nessa fase, ainda mais, né, da juventude, quando a gente está ali naquela transição da adolescência para a fase adulta,
adulta, né, é uma fase que a gente tem muitas dúvidas, né, até mesmo de quem nós mesmos somos. Queria que você deixasse um recado final aqui para esses jovens que estão acompanhando a gente, né, de buscarem realmente esse autoconhecimento, de desacelerar um pouco a mente, né, de olhar para dentro e de se conhecer. Tá, na verdade eu acho que eu tenho muito mais a aprender com vocês, jovens, mas me honra estar aqui com vocês nesse diálogo. Então, primeiro eu acho que vocês têm que aproveitar bastante esse momento. Bem, eu devo dizer que eu já fui jovem, né? Acho que todo mundo deve saber disso. Então, eu acho que a grande chave para mim seria a gente aproveitem esse momento, mas aproveite com consciência. Aproveite para viver os dias da juventude, mas pensar que todos estamos aqui por algo que me parece fundamental. É que a gente está aqui para transformar o mundo, para ele ser melhor. Então, a minha experiência no meu tempo de jovem foi essa, ter consciência de que eu estava aqui para fazer algo para que o mundo fosse melhor. E eu e muitos amigos, a gente trabalhou para que isso acontecesse, e isso me fez muito bem, me fez ser a pessoa que eu sou hoje, ter essa consciência. O contato com esses jovens que eu comentei, centenas, milhares de jovens ao longo de tantos anos, me mostra isso. Há uma galera lindíssima que me empolga, que me energiza, porque tem consciência de que está aqui para fazer com que o mundo seja melhor. Nem sempre a gente faz o que deveria, nem sempre a gente acerta, mas a gente está aqui com esse intuito, com esse propósito. A gente tem que trabalhar para que o mundo seja melhor. E isso tem a ver com aquilo que eu comentei antes. Quais os valores, quais as qualidades, o que eu estou fazendo para isso? Se estão destruindo as florestas, eu estou indiferente, eu estou cruzando os braços e não faço nada. Se estão matando os nossos índios, ou quem defende os índios, eu me calo, eu me omito, então eu não estou contribuindo para que o mundo seja melhor. Se eu vivo numa sociedade onde há um alto índice de homofobia, de misoginia, de feminicídio, de racismo, e a gente se cala, a gente está sendo cúmplice de tudo isso. Então, a gente precisa usar a nossa força, vocês jovens, eu, todo mundo, nós precisamos usar a nossa força, a nossa consciência, para a gente não só não aceitar, não calar, mas a gente fazer um movimento para mudar isso. Porque não é isso o mundo que a gente quer. Não é esse o mundo mais humano. A gente não quer um mundo, a gente quer um mundo onde as pessoas sejam respeitadas na sua dignidade, seja qualquer opção sexual, religiosa, qualquer que seja a questão. A gente tem que respeitar as pessoas independente da sua origem, da cor da sua pele, das suas opções. A gente precisa defender as pessoas que estão sofrendo, como os índios, como os milhões de desempregados que estão morando nas ruas e tantos outros. Então, é essa consciência que me parece muito importante, que tem a ver com o propósito que eu comentei, que muitos falam hoje, que a gente está aqui para fazer com que esse mundo seja melhor e ser um agente de transformação é crucial. Porque se a gente não fizer isso, para que valeu a pena a gente ter nascido? Robson Santarém. Eu espero que isso possibilite. Robson Santarém, autor do livro Autoliderança, uma jornada espiritual para maior consciência na gestão com pessoas. Muito obrigada pela colaboração conosco aqui no Viver Esperança, Robson. Eu que agradeço. Se você me permite, eu tenho outros livros publicados. Tem um livro chamado A Perfeita Alegria, que é um livro sobre liderança servidora. Tem um livro que eu já citei, o Millennials, sobre a geração Millennial. O livro chamado Precisa-se de Ser Humano, sobre valores na educação e na gestão. As Bem-aventuranças do Líder, a Jornada do Herói,
baseado no mito da jornada do herói. E se vocês tiverem interesse, podem me seguir no Instagram, no LinkedIn, tem um canal no YouTube, onde tem vários vídeos, tem vários artigos no LinkedIn. Vocês só não vão me achar no Tinder e ainda no TikTok, mas o resto vocês me acham. Muito obrigada ao Robson, agradeço também a colaboração do Diego Rafael dos Santos Rocha, apoiador do Grupo Aconchego. Diego, muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela interação, Maria Eduarda, Diego, Jéssica, Paloma. Foi um prazer muito grande e aqueles que interagiram também. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, gente. Agradeço. Muito obrigada também a Maria Eduarda, aprendiz aqui, jovem aprendiz da Renapse Polo Paraná. Maria, muito obrigada também pela sua participação. Eu que agradeço, aprendi bastante, foi muito bom. Muito obrigada a todos que participaram também na nossa live no youtube.com/SagresTV. Muitas participações, não deu tempo de registrar todas, mas muito obrigada a você que interagiu aí, que mandou a sua mensagem, a sua participação. Viver Esperança, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Renapse, EduJob, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, Fundação Palma Jovem, Ideia Produções e do Sistema Sagres de Comunicação. Viver Esperança, uma produção, Sistema